Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste ensejo, contando sempre com a ajuda de Deus, estudaremos o seguinte tema: só o Evangelho transforma a cultura humana. Tenha em mãos, por favor, a Bíblia Sagrada, a lição de escola dominical e o livro do trimestre. É o nosso objetivo, neste estudo bíblico, oferecer mais alguns subsídios à lição da escola dominical. Não deixe de orar por este ministério. Se não contarmos com a ajuda de Deus, nada poderemos fazer. Querido irmão, a iluminação do Espírito Santo é-me simplesmente imprescindível. Eis os assuntos que trataremos nesta oportunidade. Tópico 1, definindo a cultura humana. Tópico 2, o princípio da cultura humana. Tópico 3, Adão, o primeiro literato da história. 4, Jubal e a arte da música. 5, Tubal-Caim, o primeiro cientista da história. 6, Babel e a arquitetura. 7, Labão e a escultura. 8, os anciãos de Judá e a pintura. E, finalmente, tópico 9, como podemos transformar a cultura humana. Na conclusão de nosso estudo bíblico, destacaremos a Jerusalém Celeste, a arte das artes, a cidade arquitetada pelo próprio Deus. Iniciemos, pois, o nosso estudo bíblico. Não se esqueça de conferir as passagens bíblicas citadas. Glória e honra ao Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro eterno de Deus, o Filho eterno de Deus. Amém. Tópico 1. Definindo a cultura humana. Neste tópico, querido irmão, definiremos a cultura humana. De início, destacaremos a etimologia da palavra cultura. Em seguida, buscaremos uma definição conceitual desse termo. E, finalmente, veremos como podemos definir a cultura humana de acordo com a Bíblia Sagrada. Ponto 1. Definição etimológica. A palavra cultura, como a conhecemos em português, tem a sua raiz etimológica no vocábulo latino cultura ou culture, que a princípio remetia-nos à ação de cultivar ou tratar a terra. Com o transcorrer do tempo, todavia, passou a descrever também a ação de cultivar as conquistas espirituais, morais e intelectuais humanas. Ponto 2. Definição conceitual. Aqui buscaremos o auxílio do dicionário Ruais. Diz a obra citada: cultura é o conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos, costumes, etc., que distinguem um grupo social. Acrescenta ainda a obra citada: forma ou etapa evolutiva das tradições e valores intelectuais, morais e espirituais, de um lugar ou período específico, isto é, civilização. A cultura pode ser compreendida também como o nível de conhecimento que possui uma pessoa. Ponto 3. Definição bíblica. Se formos definir a cultura humana de conformidade com a ótica da Bíblia Sagrada, nós diremos que a cultura é a soma das realizações humanas no âmbito bíblico, teológico, espiritual, moral, intelectual, artístico, tecnológico e científico, em obediência ao mandato civilizacional do Criador e mantenedor de todas as coisas. Abramos, pois, as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1 e versículo 26. E disse Deus:
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Vê-se, por conseguinte, querido irmão, que a cultura, conforme a definimos, só é possível quando, em obediência ao Criador, passamos a dominar racional e sustentavelmente a criação. Mas, se idolatrarmos a criação em detrimento do Criador, a cultura humana jamais sairá do primitivismo e do atraso. Tópico 2. O princípio da cultura humana. Embora Adão já trabalhasse no Éden antes da criação de Eva, a cultura humana, como a conhecemos, principiou no exato instante em que o patriarca da raça humana recebe como esposa a mãe de todos os viventes. Mas, de forma efetiva, a cultura começou a ganhar contornos mais definidos com os primeiros agricultor e pecuarista da história, Caim e Abel, respectivamente. Com o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, a civilização humana desenvolver-se-ia mais rapidamente a partir da cidade ímpia de Enoque, conforme já vimos num de nossos estudos bíblicos anteriores. Acrescentemos, porém, que a cultura humana sempre esteve intimamente associada ao culto divino, conforme veremos a seguir. Ponto 1. Definição etimológica de culto. Oriundo do vocábulo latino cultus, o culto pode ser definido como o cultivo do espírito, da alma e do corpo humanos, a partir das reivindicações da Bíblia Sagrada, conforme exorta-nos Paulo em sua Epístola aos Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23. Quanto mais buscarmos ao Senhor, mais cultivado será o nosso interior. Eis a petição do salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51 e versículo 10. Portanto, se o nosso interior estiver bem cultivado pela palavra de Deus, perfeito será o nosso culto exterior. Ponto 2. O culto de Caim e a cultura da terra. Registra o autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, que ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Gênesis capítulo 4 e versículo 3. Observa-se, pois, que a cultura da terra associou-se desde então ao culto do Espírito. Ainda hoje, apesar de todo o progresso alcançado, rogamos a Deus que nos abençoe a lavoura, para que não falte à mesa o nosso pão de cada dia. No Israel do Antigo Testamento, a colheita constituía-se numa festa sagrada ao Senhor. Êxodo capítulo 34 e versículo 22. Ponto 3. O culto de Abel e a cultura plena do Espírito. Abel, sendo pastor de ovelhas e também vivendo da terra, trouxe as primícias de sua cultura ao Senhor, prestando-lhe nesse ato um culto de excelência. Confiramos, pois, Gênesis capítulo 4 e versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Ponto de número 4. A contaminação da cultura humana. Movido por uma inveja maligna e incontrolável, ao ver que a cultura e o culto de seu irmão eram mais excelentes do que os seus, Caim matou Abel.
contaminando de forma irremediável a civilização humana. No entanto, segundo veremos mais adiante, a cultura ainda pode ser redimida através do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tópico 3. Adão, o primeiro literato da história. Senhor da criação divina, Adão foi divinamente vocacionado para ser teólogo, cientista e também literato, pois a sua linguagem, aprendida diretamente de Deus, era simplesmente perfeita, bela, sublime e poética. É o que podemos inferir do texto sagrado. Neste tópico, portanto, destacaremos as habilidades literárias do primeiro homem, Adão, o patriarca da raça humana. Definamos antes o que vem a ser literatura. Ponto de número 1. Definindo a literatura. Genericamente, podemos definir a literatura como o uso estético da linguagem não somente escrita, mas também oral. Destacamos aqui o fato de alguns poemas que, antes de serem escritos, eram transmitidos oralmente. É bem provável que isso haja ocorrido com as obras de Homero, poeta grego que viveu no 8º século antes do nascimento de Nosso Senhor. O mesmo se pode dizer de algumas passagens da Bíblia, como, por exemplo, a referência aos antigos poetas. Confira em sua Bíblia, por favor, Números capítulo 21 e versículo 27. Ponto de número 2. A linguagem de Adão. Ao contrário de nós, Adão aprendeu a falar com o próprio Deus, pois o Senhor aparecia regularmente na viração do dia para dialogar com o homem e com a sua esposa. Gênesis capítulo 3 e versículo 8. Por conseguinte, não exageraremos se dissermos que Adão falava e expressava-se com perfeição. Seu discurso era tão elevado, sublime e perfeito, que mais parecia um poema, conforme veremos a seguir. Quem ensinou o homem a falar não foi Hermes, como quer a mitologia grega, mas o Criador e mantenedor de todas as coisas. Ele ensinou Adão, e ele, Adão, por seu turno, repassou este maravilhoso dom aos seus descendentes. Por essa razão, reafirmo, nós podemos ler e entender claramente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O poema lírico de Adão. Ao receber Eva, sua esposa, exalta-se Adão num poema elevado e perfeitíssimo. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Confira, por favor, Gênesis capítulo 2 e versículo 23. Que outro literato, pergunto, poderia alcançar semelhante arte e semelhante sublimidade? Shakespeare ou Castro Alves? Adão foi lírico, belo e inigualável. Ponto de número 4. O poema épico de Lameque. Infelizmente, Lameque, descendente de Caim, utilizou seus dotes literários para celebrar a bigamia e um duplo homicídio. Num certo dia, convocou suas mulheres para narrar epicamente suas façanhas. Ouçamos-lhe o poema. Ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Gênesis capítulo 4, versículos 23 e 24. Não obstante,
encontraremos o maravilhoso dom da linguagem e da literatura de forma plena e celeste nos Salmos de Davi, nos Cânticos e Provérbios de Salomão e nas orações de Paulo, o apóstolo dos gentios. Todos estes, inspirados pelo Espírito Santo, exaltaram a Deus por intermédio de sua inimitável literatura. E o que dizer, prezado irmão, dos pronunciamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Tópico de número 4. Jubal e a arte da música. Neste tópico, destacaremos a arte da música como um dos mais elevados e preciosos dons divinos. Esta maravilhosa arte foi-nos concedida por Deus e não pelas musas da mitologia grega. Veremos quem foi Jubal, o primeiro músico da história. E, finalmente, por que devemos enaltecer a Deus com a arte da música. Ponto 1. O que é a música? A palavra música procede do vocábulo grego musique, numa referência às musas da mitologia grega, responsáveis, segundo os idólatras da Hélade, pela arte musical. A música pode ser definida também como a arte de manifestar os diversos sentimentos de nossa alma através dos sons, utilizando-se da harmonia, melodia e ritmo. Ponto de número 2. Deus, o Criador da música. Ao chamar os santos anjos à existência, fê-los o Senhor essencialmente musicais, conforme revela-nos o autor sagrado. Indaga o Todo-Poderoso ao patriarca Jó: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Jó, capítulo 38, do versículo 3 ao 7. Conclui-se, pois, que Deus não somente criou a palavra, como a própria arte musical. Ponto de número 3. Quem foi Jubal? Não sabemos se Adão e Eva cantavam no jardim do Éden, mas, tendo em vista o alto desenvolvimento espiritual, intelectual e artístico de nossos primeiros genitores, acredito que sim. Ora, se Adão recebeu Eva com um belíssimo poema, por que não iria ele musicá-lo? É o que podemos inferir outra vez do texto sagrado. Que a música já nascera com o ser humano, não há dúvida, pois, doutra forma, por que Jubal se daria a invenção de instrumentos musicais? Vejamos o texto sagrado. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4 e versículo 21. E o nome do seu irmão era Jubal, e este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Infelizmente, pelo que podemos concluir do texto sagrado, Jubal utilizou seus instrumentos para dar harmonia, melodia e ritmo a poemas como os de Lameque, seu ancestral. Passemos agora ao ponto de número 4. Cantando os altos louvores do Senhor. Como já vimos, Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive, querido irmão, da música. Eis porque merece Ele todos os nossos louvores e adorações, conforme canta o salmista. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos,
Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta. Louvai-o com o saltério e com a harpa. Louvai-o com o tamborim e a dança. Louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o com os símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Salmo 150. Ofereçamos ao Senhor, pois, o melhor de nossa arte musical. Salmodiemo-lo. Cantemos os hinos de nossa querida harpa cristã, dos coros sacros, dos antemas celestes, do cantor cristão e salmos e hinos. Louvemos ao Senhor nosso Deus, Criador e mantenedor de todas as coisas. Tópico de número 5. Tubal-Caim, o primeiro cientista da história. Neste tópico, querido irmão, constataremos que a ciência como parte da cultura humana é também uma dádiva que nos concedeu o Criador e mantenedor de todas as coisas, o nosso Deus. Logo, como já enfatizamos noutras postagens, não há qualquer conflito entre a verdadeira ciência e a Bíblia Sagrada. A fim de mostrar o progresso da ciência, já na aurora da civilização humana, realçaremos a arte de Tubal-Caim, o fazedor da ciência a partir da metalurgia. A fim de tratarmos da ciência, precisaremos defini-la. Ponto 1. O que é a ciência? Procedente do vocábulo latino ciência ou scientiae, a palavra ciência significa inicialmente conhecimento, saber, arte, habilidade e também, obviamente, ciência. A ciência, portanto, há de ser definida como corpo de conhecimentos rigorosamente sistematizados através da observação, identificação e pesquisa. Em seguida, os resultados de seus procedimentos, preste atenção, são descritos detalhando suas categorias, fenômenos e fatos. Cada formulação deve ser metódica e racionalmente elaborada. Ponto de número 2. Tubal-Caim, o fazedor de ciência. Também oriundo da árvore genealógica caimita, Tubal-Caim foi não somente o primeiro metalúrgico da história, como também o seu primeiro cientista formal. Sua curta biografia é bastante reveladora. Ouçamos o autor sagrado. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 4 e versículo 22. Exilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Como metalúrgico e cientista, o que realmente Tubal-Caim produziu? De início, apenas instrumentos usados no amanho da terra. Mas, levando-se em conta a índole de sua estirpe, não demorou a fabricar espadas e punhais, a fim de aumentar a violência da primeira civilização humana. É o que nos é permitido inferir do texto sagrado. Mas, eis que chegará o tempo em que toda essa tendência será revertida em favor da paz, conforme profetiza Isaías. Abra sua Bíblia, pois, em Isaías capítulo 2 e versículo 4. E ele, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices, e uma nação não levantará espada contra outra nação, nem mais aprenderão a guerrear.
Ponto de número 3. A verdadeira ciência não é incompatível com a Bíblia Sagrada. Como já dissemos em diversas postagens, e eu gosto de enfatizar esse ponto, nunca houve quaisquer conflitos entre a verdadeira ciência e a Bíblia Sagrada. Sim, nunca houve qualquer conflito entre a verdadeira ciência e a Bíblia Sagrada. Os supostos desentendimentos entre a ciência e a Igreja travaram-se, na verdade, entre a doutrina cristã e Aristóteles e Charles Darwin, por exemplo. E ambos, como se sabe, não eram cientistas, mas teóricos e observadores falhos. Tópico de número 6. Babel e a arquitetura. Não podemos mensurar com exatidão o progresso artístico, tecnológico e científico da humanidade em sua primeira civilização. Mas, sem dúvida alguma, nesse primeiro período que vai da criação do homem ao dilúvio, a cultura humana progrediu de tal maneira que habilitou os descendentes de Adão a construir um barco sofisticado, como a Arca de Noé, e um edifício ousado como a cidade ou Torre de Babel. Neste tópico, destacaremos a cultura humana no ramo da engenharia e da arquitetura. Ponto de número 1. O que é a arquitetura? A palavra arquitetura provém do termo latino arquitetura ou architecture, que literalmente significa a arte de edificar. A arquitetura, por conseguinte, pode ser definida como a arte e a técnica de se organizar espaços e criar ambientes, objetivando criar as mais diversas atividades humanas com vistas ao conforto e à beleza das edificações. Ponto de número 2. A Torre de Babel, o primeiro empreendimento arquitetônico da história. Apesar de sua motivação apóstata e maligna, a Torre de Babel é um eloquente exemplo do desenvolvimento tecnológico dos filhos de Noé na área da arquitetura. Embora soubessem que jamais viriam a tocar os céus, pretendiam eles, de fato, erguer um edifício tão alto que viesse a ser visto a quilômetros de distância. Se não fosse a intervenção divina, eles teriam conseguido seu intento, conforme testemunha o próprio Deus. Abra sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 11 e versículo 6. Eis que o povo é um, diz o Senhor Deus, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Baldados, porém, em seu intento, paralisam a formidável construção e espalham-se por toda a terra. Ponto de número 3. O Santo Templo em Jerusalém, a arquitetura a serviço de Deus. Conquanto haja frustrado a construção de Babel, o Senhor jamais foi contra a arte, a tecnologia e a ciência, pois ao criar o ser humano, entregou-lhe um mandato civilizacional, a fim de que dominássemos a terra e a desenvolvêssemos para a sua glória e honra, a glória de Deus. No que tange à arquitetura, a construção do Santo Templo de Jerusalém foi um exemplo de excelência, beleza e magnificência ao Deus de Israel. O que mais dava beleza à casa do Senhor, porém, era a glória divina, conforme atesta o autor sagrado. Abra sua Bíblia, pois, em 1 Reis, capítulo 8 e versículo 11. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor.
Ponto de número 4. Construindo e apregoando o Evangelho de Cristo. Aproveitemos a construção de nossos santuários para que venham estes a anunciar o Evangelho de Cristo. Que nossos templos sejam conhecidos como autênticas Bíblias de pedra. Não os construamos como shopping centers, nem como ginásios esportivos, nem como boates ou locais de show, mas como genuínas casas de oração. Ao invés do luxo e da ostentação, proporcionemos aos adoradores do Senhor um clima de reverência, recolhimento e oração. Tópico de número 7. O desvirtuamento da cultura humana. Não demorou para que a degenerescência humana acabasse por degenerar os mais diversos ramos da cultura. Neste tópico, veremos o desvirtuamento da música, da escultura, da pintura, da arquitetura e até da liturgia sagrada. Ponto de número 1. O desvirtuamento da música. Deu-se quando os filhos de Israel puseram-se a folgar durante a ausência de Moisés. Nesse episódio da história sagrada, os israelitas quebraram cada um dos 10 mandamentos, enquanto o servo do Senhor os recebia no Monte Sinai. Atentemos ao texto sagrado. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantaram-se a folgar. Êxodo capítulo 32 e versículo 6. Com as mesmas artes, todavia, Israel fora convocado a louvar e a bendizer a glória do Senhor dos Exércitos. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Atentemos à leitura de Êxodo, capítulo 15, versículos 20 e 21. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Ponto de número 2. O desvirtuamento da cultura. Sim, o desvirtuamento da escultura, ou melhor dizendo, da escultura, ocorreu, por exemplo, quando Labão deu-se ao fabrico e adoração dos ídolos do lar, vindo a contaminar inclusive sua filha Raquel. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Gênesis capítulo 31 e versículo 19. A mesma arte, porém, foi utilizada na construção do tabernáculo santo, na esculturação dos querubins, conforme instrução do Senhor a Moisés. Leiamos Êxodo capítulo 25, do versículo 18 ao 22. Farás também 2 querubins de ouro. De ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho.
tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Ponto de número 3. O desvirtuamento da pintura. Foi registrado, entre outras passagens, nesta de Ezequiel, na qual o profeta mostra a decadência espiritual, ministerial e moral dos anciãos de Israel. Prestemos atenção ao relato sagrado. Abra sua Bíblia, por favor, em Ezequiel capítulo 8, do versículo 9 ao 12. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Não obstante, a mesma arte plástica foi usada para adornar e emprestar sublime beleza ao tabernáculo, conforme lemos em Êxodo capítulo 36 e versículo 8. Assim, todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas, de linho fino torcido, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, com querubins, da obra mais esmerada as fez. Conforme podemos observar, é possível e desejável adorar a Deus através das artes plásticas sem cair na idolatria. Ponto de número 4. O desvirtuamento da liturgia. Quando empregada para servir, adorar e enaltecer o nome do Senhor, a liturgia não deixa de ser uma obra de arte revestida da glória divina, conforme lemos em 2º livro das Crônicas, capítulo 5, versículos 13 e 14. E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Infelizmente, o culto ao Senhor acabou por cair num liturgismo pecaminoso e ímpio, conforme denunciou o santo profeta. Leiamos Isaías capítulo 1, do versículo 14 ao 17. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansada de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, repetindo, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer bem,
procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vejamos finalmente a beleza da liturgia cristã. Uma liturgia viva e vivificante no Espírito Santo. Exorta-nos Paulo em sua epístola aos Colossenses, capítulo 13, versículo 16. A palavra de Deus habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Na liturgia pentecostal, há salvação de almas, batismos no Espírito Santo, manifestações de dons espirituais, libertação, cânticos e hinos de excelência e principalmente a exposição da Palavra de Deus, cuja prioridade e urgência são indiscutíveis e inegociáveis. Tópico de número 8. Como podemos transformar a cultura moderna? Ponto 1. Eliminemos de nossos lares programas e novelas imorais, filmes violentos, músicas lascivas, noticiários tendenciosos e postagens que desmerecem e escarnecem do Santo Evangelho. Ponto 2. Voltemos à harpa cristã e cantemos as nossas doutrinas, tradições e conquistas pentecostais. Tópico 3. Não introduzamos em nossos cultos músicas meramente comerciais, nem louvores desprovidos de doutrinas e da verdadeira adoração a Deus. Ponto 4. Façamos de nossos sermões e estudos bíblicos verdadeiras peças de exposição da Palavra de Deus que resultem em salvação de almas, batismos no Espírito Santo e edificação da Igreja, o corpo de Cristo. Ponto 5. Em nossos livros, primemos por uma linguagem sã, correta e bela, a fim de ornamentarmos a sã doutrina. Ponto 6. Incentivemos a escola dominical em virtude de seus elevados atributos: missões, evangelismo, discipulado, cultura e integração do novo convertido. A escola dominical, como todos nós sabemos, ensinados pelo pastor Antônio Gilberto, evangeliza enquanto ensina. 7. Enfim, promovamos a leitura da Palavra de Deus, não apenas como a obra-prima da humanidade, mas também como o livro dos livros, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. Ela é o único guia que nos conduz à cidade celeste. Portanto, não nos conformemos com a cultura deste mundo, mas renovemo-nos através da Palavra de Deus. Conclusão. Encerrando o nosso estudo bíblico, mostraremos a beleza da cidade que nos aguarda, quando todas as coisas neste mundo forem consumadas. Sim, eu lhes falo acerca da Jerusalém celeste, a arte das artes, pois arquitetada e construída pelo próprio Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21 e leremos do versículo 22 ao 27. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações.
e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Se você, meu amigo, ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, faça-o agora. Ele quer salvá-lo e transformá-lo radicalmente. Ele quer dar-lhe vida, e vida com abundância. Que Deus nos abençoe. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. A paz do Senhor.